Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos hoje no nosso estudo 26. Só lembrando para as pessoas que nos acompanham pelos canais aí do YouTube, pelas mídias, que esse estudo ele é promovido e organizado pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor. Ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E todas aquelas pessoas que quiserem participar ao vivo, basta entrar no nosso site, no www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o link, ou um acesso para solicitarem, e aí ela é incluída num grupo de WhatsApp, e aí ela pode receber o link no dia do estudo e participar ao vivo. E lembrando também que todos os nossos estudos, eles são gravados e colocados lá no canal do YouTube. Lá tem todos os estudos anteriores, também como os estudos da Revista Espírita e todos os outros estudos e trabalhos da nossa instituição aqui de Curitiba. Então, só relembrando, nós estamos hoje dando continuidade na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que fala do mundo espírita, né, e hoje nós estamos iniciando o capítulo 10º, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Então, veja, nós estudamos ali as interferências dos espíritos no mundo terreno, nós já estudando também como que os espíritos agem lá no mundo espiritual. Então, esses capítulos ele vem aí nos fazendo conhecer realmente o mundo espiritual, né? Então, agora no capítulo 10, como disse, da ocupação e das missões dos espíritos. Na pergunta 558, Kardec começa perguntando, bem interessante, porque acho que todos nós, quando estamos começando a estudar, nós temos essa curiosidade de saber, né, como os espíritos, o que os espíritos fazem, quais as ocupações deles no mundo espiritual. Então, Kardec pergunta, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? E os espíritos respondem, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. E o Kardec continua perguntando na 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, nesse mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Dando continuidade, né? Na 561, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Aí o Kardec faz um comentário sobre essa resposta aí, né? Esse é um comentário do Kardec agora. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. É bem interessante até essa resposta. Eu acho que é aí que nós temos que sempre entender essa questão da justiça divina, né?
Se é justo, então todos têm que receber conforme as tuas atitudes, teus atos, os merecimentos, né? Porque senão não teria justiça. Então, por isso que sim, não vai dar de graça para um sem ter o esforço. E por que aconteceria isso, né? Então, tudo é desencadeado de acordo com a justiça, né? E na 562, já não tendo que adquirir, já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Olha que pergunta, né? O que querias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. E aí a gente fica imaginando assim o céu, colocado às vezes por algumas religiões, né? O céu, aquele lugar de descanso, tocando harpa, só. Você imagina isso num certo período de descanso, tudo bem, né? Mas você imagina isso aí numa eternidade, né? E aí a resposta é bem clara isso, né? É bem interessante essa é, é, resposta, né? Então vamos lá. E aí o Kardec faz uma pergunta A sobre essa pergunta, né? Porque ele fala, tem ocupação, mas como que são, né? De que natureza são as suas ocupações, né? Receber diretamente as ordens de Deus, transmitir ao universo inteiro, e velar porque sejam cumpridas. Nas 563, são incessantes as ocupações dos espíritos? A resposta, incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são seus pensamentos, porquanto vive pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações do espírito como ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. E aí o Kardec faz uma pergunta aí. Concebeis-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Então, essa pergunta aqui, eu já sabia, tinha estudado o livro, né? Mas eu acho que todo mundo, quando ele estava fazendo aquelas perguntas ali, estava entendendo. Só, poxa, mas ele está falando aí de espíritos mais evoluídos, que recebendo ordem divina, fazer cumprir as ordens divinas. E o Kardec, claro, né? Na preparação da cadeira dele, ele faz a pergunta em relação ao espírito, entretanto. O mesmo com os espíritos inferiores? Aí os espíritos respondem. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos, só que o homem instruído pode executar? Olha, respondeu com uma outra pergunta, né? É 564. Haverá espíritos que se conservam ociosos, que em alguma coisa útil se ocupem? Em que, né? Coisa alguma útil se ocupem, né? Aqui não faz nada, né? Kardec pergunta assim: olha o que o Espírito responde: mas esse estado é temporário, e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há, certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessário a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e de seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. O Kardec continua perguntando na 5.
Só um pouquinho que tivemos um probleminha aqui com a nossa apresentação, já vou voltar lá. Só um momentinho que estamos com um problema aqui que caiu. Peço desculpa um pouquinho, porque tivemos um problema técnico aqui no computador. Desculpa novamente, mas estamos resolvendo já aqui, que caiu a internet aqui. Agora está voltando. Agora sim, estamos de volta. Aqui, acho que estavam aqui nessa parte aqui, né, gente? Desculpa aí. Então, vai lá a pergunta. Haverá espírito que se usa alguma coisa útil se ocupem? Ah, mas esse estado é temporário, dependendo do desenvolvimento da sua inteligência. Há certamente, como do homem, que só para si mesmo vive. Pesa-lhes, porém, a ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir eles faz necessário. A atividade e felizes se sentirão por poder tornar-se úteis, referindo-se aos espíritos que han chegado ao ponto de terem consciência. Eu já li isso, mas vamos repetir. De si mesmo e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Agora sim. Atenta aos espíritos em nossos trabalhos da arte e por eles se interessa? Atentam-no, que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. A 566. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituem objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confundem num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão, na medida do ensejo que ele proporcione de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, receis com o espírito que cultivou certa arte na existência em que os conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que ele cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparando ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admire o que os seus olhos correspondem aos trabalhos de colegiais? Por isso eu disse, por isso disse eu, atentam no que demonstre, atentam no que demonstre progresso.
E o Kardec faz uma questão A nessa pergunta. Concebemos que seja assim, em que se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. É bem interessante, porque a gente também pensa assim, né? Porque a resposta que ele está dando fica assim, sempre colocando para a questão dos espíritos realmente mais evoluídos. Aí o Kardec não, fala, peraí, mas vamos referir-se aos menos elevados, né? Então, aí o Kardec, o espírito responde, com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observa as coisas. Podem, portanto, admirar os que os causam admiração. Ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente lá, que os espíritos estão perto de nós, que eles gostam da que nós gostamos, porque eles não têm um grau de elevação superior, né? E essa pergunta aqui é bem interessante, né? Costumam, 567, costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Aí a resposta. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam, né? Eles estão em volta de nós, né? Esses nos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário que se lhes excitem ou moderem as paixões. Olha, gente, essa resposta, né? Profunda isso aí também, né? Então, de acordo com que nós estamos sintonizados, aí eles estão ali perto da gente, né? Aí o Kardec faz um comentário sobre essas respostas, né? Esse aqui é o comentário de Kardec. Com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou da inferioridade em que se acha. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas com a importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. E na 569, Kardec continua perguntando: em que consistem as missões que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, aqui, de novo, só para esclarecer, talvez muitas pessoas que não nos acompanharam no começo, então, Kardec classifica como espíritos errantes todos aqueles espíritos que ainda necessitam reencarnar. Então, todos aqueles espíritos que saiu aqui, está no mundo espiritual, que ele ainda necessitam reencarnar, ele denominou como errantes, né? Só não são errantes os espíritos puros, aqueles sim, que eles podem até reencarnar, mas por missão, outro lado, mas eles não têm jamais essa, digamos assim, entre aspas, obrigatoriedade de reencarnações. Os demais, que necessitam de reencarnações ainda, ele considerou como errantes, né? Então a resposta: são tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muita mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não nos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, tem muitas coisas que a gente ainda não consegue compreender mesmo, né? E aí o Kardec faz um comentário aqui agora sobre todas essas questões aí. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais estritas, e de certo modo pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos,
os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhe bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Assim, no mundo físico como no moral, o espírito se adianta conforme a maneira de que desempenha a sua tarefa. E na 570. Os espíritos percebem sempre o desígnios que lhes compete executar? Uma resposta bem interessante. Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Na 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha a missão, se bem que diversa de um general. A 572. A missão do espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, e de todos se considera se obtém. A. Pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. E essa pergunta aqui é bem interessante, né? Que é a 576, que vamos falar sobre encarnado. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? É bem interessante essa pergunta, porque às vezes até nós mesmo, o próprio movimento espírita, às vezes nós acabamos esquecendo que nós somos espíritos encarnados. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que estamos usando um corpo, né? Então, por isso que é interessante, a gente sempre tem que trazer para esse lado, né? Porque senão a gente fica sempre valorizando aqui o nosso corpo. Peraí, eu sou um espírito que estou agora encarnado num corpo. E aí a pergunta é, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E aí a resposta deles é instruir os homens, em lhes auxiliar ao progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Olha essa pergunta, gente. Isso aqui vale bastante reflexão, na 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Acho que a gente fica pensando, às vezes, em algumas pessoas que nós conhecemos na Terra, que convivem próximo de nós aqui, né? E fala, puxa vida, que missão que pode ter uma criatura dessa, né? Vamos ver a resposta, olha. Há, efetivamente, pessoas que só para si mesmo vivem e que não sabem tornar-se úteis aos que quer que sejam, olha. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão durante a sua voluntária inutilidade, começando muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhe causa. Então, que a pergunta é, porque quando ele estava vendo aquelas outras respostas, de novo, dá a entender assim, bom, são pessoas mais evoluídas aí, os mestres, os professores, os cientistas, né? E essas pessoas que realmente, né, inúteis. E a resposta sim, que pode, né? Porque na justiça divina sempre respeita o livre-arbítrio, né? Mas tudo tem as suas consequências. E a
Ele faz a pergunta A sobre aquela pergunta B. Pois que lhes era facultado, olha, é bem no que eu estava falando, pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram a existência que nenhum proveito lhes traria? É a pergunta, né? E a resposta? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão a própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votarão as sessões aos primeiros, e, votarão e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Podem também acontecer que tenha escolhido uma vida útil e que haja recuado diante das execuções da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões, provavelmente dito. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode conhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja a realização conduz seus semelhantes. 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem como importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as suas circunstâncias, é que suas missões lhes desenham as vistas. Deus os impele para a senda onde levam a executar-lhes os desígnios. 577. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido, e a que vem predestinado, ou pode-se dizer que haja recebido a missão não prevista? Também é uma pergunta, né? Senão vai dar a impressão que tudo que a gente faz aqui, nós somos uma máquina, né? Não é isso, né? Olha, é que ele fala, ó, nem tudo o que o homem faz resulta de missão, a que tenha sido predestinado. A miúda das vezes é o de instrumento de que se serve um espírito para fazer-lhe que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende o espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se tivesse encarnado. Procura, então, o escritor mais apto a ele compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio na Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca das da execução, né, gente? Isso nós já estudamos lá na questão 400, né, quando fala da emancipação, né? 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? É uma pergunta. Sim, se não for um espírito superior. Que consequência lhe advirão de sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado.
A 579. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de fazer? Pergunta, né? Qualquer uma pessoa fala, pô, mas como é que Deus pode confiar, né? E aí a resposta: não sabe Deus se seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede. E os seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outros que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Quinhentos e oitenta e um. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam como a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? A resposta: como falseada por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, o mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com suas épocas em que vivem. E, assim, um ensinamento que parecer errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Né? Olha essa pergunta, né? Pode ser considerada como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever em que envolvem, mais do que eu penso o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuida de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, portarão o desgosto resultante dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E é interessante, porque aquela resposta ela fica meio pesada, assim, né? Poxa, mas, né? E aí o Kardec continua perguntando, da 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Olha a resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Ah, Kardec faz a pergunta. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos seus pais, tirarão esse daí algum proveito? Deus é justo. É bem curtinha a resposta, né? 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição
e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando, as mais das vezes não passa de um instrumento que se serve Deus para o cumprimento dos seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, às vezes a gente fica pensando assim, às vezes assim, sem generalizar, assim, mas a gente vê assim alguns líderes, né, políticos, militares, ou seja de que área, que tem poder, fazendo algumas barbaridades, calamidades, né? Mas é como que ele disse, que eu acho que sempre tem que pensar isso, né? Para que o povo progrida mais rapidamente. Às vezes o escândalo tem que ser tão grande para que as pessoas consigam aprender e valorizar as coisas do bem, né? Ó, ele faz o Kardec uma pergunta sobre isso, né? Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visam um fim todo pessoal. Aquele que dela se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. E aí o Kardec faz a explicação dele agora. Essa explicação agora é do Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterializações, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e reparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assiste aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com a missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, que fazem os agentes diretos, de que se fazem agentes diretos. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou os imperfeitos guardam em sofrimento, angústia, o momento em que praza Deus proporcionar meios de se adiantarem. Se pratica o mal, é pelo despeito de ainda não poder gozar o bem. Bom, gente, era isso que eu preparei para não cair, como nós vamos começar um outro capítulo, esses capítulos são mais curtos, para a gente não misturar um pouquinho as ideias, que a gente possa refletir. Então, no próximo estudo nosso, nós vamos falar do capítulo 11, que são dos 3 reinos, os minerais, as plantas, os animais e os homens, e a mentepsicose. Então, só para a gente não misturar, né, para não ficar coisa assim. Então, a gente vai parando por aí hoje. E agora está livre. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão para colocar? Está livre para fazer os comentários. Pereira, eu vou perguntar algo assim que pode parecer até um pouco estranho, mas surgiu ali uma dúvida quando fala espíritos inúteis. Porque eu entendo assim, não sei, eu entendo que todos têm uma prova para fazer, todos nós temos algum aprendizado que vamos tirar. Então, eu queria entender assim, o que seria espíritos inúteis, no caso? Seria, assim, uma pessoa
em caso que está um pouco assim perdida, sem um rumo, sem uma casa, sem uma família. Não é nesse sentido, não é nesse sentido, não, que a resposta foi dada pelos espíritos, né, que ele falou É. de espíritos inúteis. Não, sim. Aí ele está colocando em termos de questões de colaboração moral, ou de alguma atitude que possa ajudar o próximo, nesse sentido, né? Não que ele seja inútil, né? Porque Não. tem outras questões, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, o Kardec coloca, não lembro agora onde, que toda reencarnação ela tem um objetivo de alguma melhora, sempre tem, né? De Então, evoluir. isso Eu acho que na minha opinião, que foi a resposta dos espíritos, eu entendo que quando ele fala dessa inutilidade, é essa inutilidade assim que ele está referindo a missões e a atividade do espírito para ajudar alguma outra pessoa. Então tem algum espírito que realmente só pensa nele, né? eu entendo, também penso igual você, referente à resposta do livro, é certo, lógico. Eu estou falando, se fosse para interpretá-la, colocar nos dias atuais, assim, agora, né, porque se a gente fala assim, alguém inútil, quando a gente fala inútil, é algo assim... É pejorativo, pesado, né? Isso, você entendeu a minha lógica? Não, Sim. eu entendo, Sim, lógico, sim. eu já li, já vi até algum... Então, mas não é nesse sentido, porque eu acho que nós não podemos jamais, que mesmo que se esse espírito ele é inútil em termos de colaborar na melhoria de um outro, de alguma coisa assim, mas ele é um espírito, é um irmão nosso e ele merece todo o respeito, toda a nossa consideração para nós fazermos que ele mude de ideia. Eu acho que aí sim, aí vem a missão que dos instrutores, vem das entidades públicas, dos que cuidam dessas pessoas, para fazer com que ele saia dessa inutilidade, vamos dizer assim, né, e perceba como é que ele é um ser espiritual que nascido para evoluir. Entende? Então, porque senão, se a gente for tratar assim, é um termo realmente, eu concordo com você, que você é um inútil. Isso aí é muito pesado, mas não é nesse sentido que ele quis colocar, né? Eu entendi. É porque teve uma vez, acho que foi um estudo com você mesmo, teve teve uma conversa que nós tivemos, e teve uma pessoa que fez muitas maldades aqui no mundo, tal, e você nos explicou que mesmo até com os próprios erros dessa pessoa, do espírito encarnado, tal, alguma serventia a, a, a espiritualidade usaria em benefício, já que ele queria ajudar, dizia que ajudava as pessoas e estava fazendo maldade. Por isso que surgiu a minha dúvida. Realmente. Nos dias atuais, assim, acho que deu para entender um pouco a minha dúvida. Sim, eu entendi. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, às vezes, de pegar as palavras no pé da letra do dicionário e colocar, porque, às vezes, no contexto que está sendo colocado, tem que interpretar assim, né? Que ele estava falando sobre as missões, sobre as atividades de evolução, né? Então, quer dizer, olha, eu gostaria, talvez, que o termo fosse neutro, né? Mas ele colocou inútil, não sei se foi da tradução, não. Eu entendi. E agora, porque, na realidade, mesmo que ele está ali, assim, que é daquele jeito, se outras pessoas conseguem já, vamos dizer assim, compreender que aquele espírito daquela maneira, e já fala, puxa, ele pode, como é que é difícil a situação dessa, né? Como que eu posso ajudar esse irmão, né? É difícil, a gente tem que pensar assim, né? De colocar. Então, ele está servindo também, talvez, de instrumento aí, dando oportunidade para que os educadores, que os sociólogos, que todo o pessoal que trabalham, possam desenvolver alguma tarefa para dar né? Até a própria justiça, né? Porque tem alguns espíritos que realmente, tem alguns espírito encarnado aí, que realmente a gente percebe assim, fala, puxa, né? Lembrando também que o livro ele foi, são outras palavras, outro entendimento, né? Outra forma de entender a diferença. É verdade, porque se a gente for pegar assim no pé da letra, você é um inútil. É pesado, realmente, eu concordo com você. Mas eu entendi também ali na interpretação do livro que ele estava referindo sobre essa inutilidade nesse sentido, né? Inutilidade em termos de colaborar alguma coisa na melhoria dos outros, que só pensa. Mas no fundo, ele acaba ajudando, porque as pessoas observam, que é que nem você falou. Eu também penso assim, que todo mundo que vem no mundo terreno, por mais, sei lá, que escolha experiências aqui que consideradas inúteis, mas no fundo, ela tem o objetivo
de alcançar uma evolução mais cedo ou mais tarde. Por isso que ele fala, mais cedo ou mais tarde, eles também recomeçarão. Uma hora vai cansar daquilo, né? Chega, né? Chega um momento que está dentro de cada um. A consciência divina está dentro da consciência de cada um. Né? Mais alguma questão, gente? Obrigada. Mas é importante a gente esclarecer isso mesmo, essas questões assim, porque às vezes as interpretações elas podem ficar dúbias, né? Tudo bem? Entendemos de uma forma, né, então, e eu tenho a mania de voltar novamente, é uma Não, mania. eu acho que assim, o importante nós lemos aqui, às vezes é um pouco até rápido, mas a ideia é depois o pessoal voltar no livro lá e estudar, né, para analisar, né? Para analisar. Usar o grupo, inclusive, para perguntar ali e tal, eu acho que é muito importante. E pela minha anotação, foi um estudo mesmo com você, um ano retrasado, e você comentou mesmo. Você falou que a pessoa, mesmo com alguns erros que ela tinha feito, a espiritualidade iria usar aquele erro em benefício de, pelo menos, de alguma forma. Ela iria usar positivamente. Isso. Achei meus papéis em anotação. Obrigada, Pereira. Tudo bem, pessoal? Quem gostaria de fazer a nossa oração final agora? Juliana, quer fazer a oração para nós, final? Faça assim, seu Pereira. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, aos nossos mentores, à espiritualidade amiga. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui todos reunidos, para que possamos adquirir conhecimentos, ter paz, amor e harmonia no nosso dia a dia. Que todos tenham uma boa noite e um bom final de semana. E que assim seja. Que assim seja. Então, até a próxima semana. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que assim seja.